Olá, boa noite! Seja muito bem-vinda a mais uma live, a mais um encontro daqui do Mãe Enfermeira. Eu sou Eliana Farias e hoje o nosso tema é sobre como devo me preparar para amamentar. Bom, já posso começar dizendo que, pedindo para que você fique à vontade, porque esse aqui é um espaço nosso, é um espaço em que você pode ficar livre para fazer suas perguntas, fazer suas considerações. Então, basta você escrever uma mensagem aqui nos comentários que, à medida do possível, nós vamos respondendo. Bom, por que nós escolhemos esse horário, né? Na verdade, algumas pessoas acabaram já perguntando. Esse é um horário que poucas pessoas estão, na verdade, ocupadas quando não estão dormindo, né? E nós temos muitas mães amamentando nesse horário, muitas mães sozinhas. Então, nós queremos ser a sua companhia, né? Queremos ser a sua companhia para trocar ideias. É um horário em que, na maioria das vezes, né, o bebê já está um pouco mais calmo. Então, nós queremos ser essa companhia para você, tá certo? Então, nós vamos começar hoje falando sobre como devo me preparar para amamentar. E aí, nós preparamos alguns materiais, né? Alguns materiais instrutivos para que a gente possa seguir uma linha de raciocínio aqui. Bom, primeiro de tudo, como devo me preparar para amamentar? Quando nós pensamos em amamentação, nós temos que levar em consideração que a mulher, ela deve, né, é o ideal, é o mais indicado que você busque informações sobre a amamentação durante a gestação. Por que isso? Durante a gestação, nós temos muitas dúvidas, muitas inquietações, principalmente para mulheres que são mães de primeira viagem. E nessas mães de primeira viagem, tudo é novidade. Desde o que comprar para o bebê, o que comprar para você, como que você vai, de fato, garantir que você vai fazer boas escolhas nas suas compras, como você vai arrumar o quartinho do bebê, como você vai comprar as roupinhas, ou seja, o enxoval do bebê é um item à parte. O enxoval do bebê é aquele momento em que muitas vezes nós nos realizamos ali, né? Nós compramos aquilo que mais nos agrada, aquilo que mais nos chama atenção. E isso não tá errado, tá certo, né? Mas se você tiver algumas instruções, algumas orientações nesse momento, você pode fazer compras mais assertivas, compras mais conscientes, inclusive algumas compras que nem estava ainda na sua lista do pré-natal, né, na sua lista do enxoval. E aí nós vamos falar sobre essas comprinhas também, né? O que você deve, ou que você, é uma sugestão, né? O que nós sugerimos que você acrescente na sua lista de enxoval e o que você pode retirar da sua lista, né? Então, são esses dois pontos também. Aquilo que você pode colocar e aquilo também que você pode retirar. Bom, e aí, então, para iniciar, como devo me preparar para amamentar? Primeiro de tudo, mais importante é busque informação. Busque informação aonde? Como? De que maneira? Busque informação. Leia sobre o assunto.
leia sobre as mais diversas visões e possibilidades na amamentação, na maternidade de um modo geral, né? Infelizmente, muitas mães elas se preocupam muito com enxoval, com cuidados com o bebê, que é fundamental, né? Você saber trocar uma fralda, dar um banho, saber cuidar do cordão umbilical, você saber intervir quando o bebê chora muito. Então, se pode ser um choro de cólica, o que você vai fazer, se ele tem algum outro tipo de dor. São condutas que você pode ir testando com seu bebê, né? Então, muitas mães têm dúvidas em como cuidar do bebê. Tem medo de pegar, tem medo de manusear. Mas a amamentação, por vezes, ela fica negligenciada. Negligenciada no sentido de a mãe nem procura saber, a mãe nem busca informação sobre o assunto, né? Acha que, bom, quando o bebê nascer, vamos ver no que dá. Isso, infelizmente, é um grande erro. Porque a amamentação não é instintiva. O que é isso, instintivo? Nós não nascemos sabendo amamentar. Amamentação é aprendida. Aprendida a partir do momento em que você se mune de informações e que essas informações elas vão te auxiliar a que você tenha o manejo correto da amamentação e também vão te auxiliar caso você tenha alguma intercorrência. O que são as intercorrências? Algum problema em relação à amamentação. Então, se munir de informações é fundamental. E aí você vai ler, nós instruímos que você leia, mas você vai ler o quê? Busque informações de pessoas que você confie, de profissionais que sejam qualificados e especializados nessa área, né? Não basta, não é só porque um profissional é um profissional de saúde que tenha informações corretas sobre o assunto, tá? Então, tenham muita atenção quanto a isso. Até porque, infelizmente, nós vemos até bastante informações até mesmo errôneas, divergentes, digamos assim, até mesmo dentro da maternidade, né? Que ali deveriam ser profissionais somente especializados naquela situação, naquele momento. Mas quantas vezes nós já vimos informações trocadas, informações errôneas sobre a amamentação, mesmo dentro de uma maternidade. Então, busque informações de profissionais que vocês confiem. Hoje em dia, a área materno-infantil ela tem crescido muito e nós temos muitos profissionais bacanas que estão cada vez mais se atualizando, se aperfeiçoando e estudando sempre para oferecer o melhor atendimento para as mães, né? Para esse binômio para mãe e bebê. Porque também as informações elas vão sendo atualizadas. Então, veja que se você tem um profissional, inclusive, que atuou de muitos anos na área materno-infantil, mas que não buscou atualização, já é um profissional que tem informações defasadas. Então, se empodere de bastante informação. Assista vídeos, né? O YouTube ele tem cada vez mais completo, mais rico de informação. Então, no YouTube, no Instagram, aqui, busque, né, se instrumentalizar. Faça cursos online, cursos presenciais, da maneira como você se sentir mais confortável. Mas faça curso. Sabe aqueles cursos de casais grávidos? Alguém já fez aqui um curso de casais grávidos? Né? Vocês fizeram? Né? Vocês pretendem fazer? Um curso de casais grávidos, ele é bem bacana, é bem interessante, porque ali você consegue
solucionar, sanar muitas dúvidas que não podem deixar para depois, não podem deixar para a hora que o bebê nascer, tá? E, por fim, disso tudo, se você leu, assistiu o vídeo, fez curso, você fez tudo isso e mesmo assim você ainda sente que precisa de uma ajuda a mais, contrate um profissional. Contrate um profissional para te fazer um atendimento individual enquanto estiver gestante, logo depois do seu bebê nascer, para que você não tenha nenhuma intercorrência na amamentação, tá? Todas essas ações, elas têm por objetivo fazer com que você seja cada vez mais protagonista da sua amamentação, fortalecer essa prática para que você consiga amamentar até os seus 6 meses exclusivo e amamentar com complementação, né, de alimentos sólidos com o bebê até 2 anos ou mais, né, que essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. Bom, e aí, dito isso, uma outra dúvida muito grande é, se eu estou falando em preparação para amamentação, eu já parto logo do princípio, bom, como é que eu vou me preparar? Eu preciso preparar as minhas mamas, né? São as minhas mamas que têm que estar preparadas? Bom, e aí nós já temos aqui 2 informações bem importantes. Primeira de todas, você não precisa fazer nada. Como assim não preciso fazer nada? Não, é isso mesmo. Você não precisa fazer nada no que diga respeito a ajudar o seu corpo na amamentação, tá? O seu corpo, ele é inteligente o suficiente para fazer tudo sozinho. Tudo sozinho. Ah, mas me instruíram que eu preciso fazer um banho de sol para ajudar com que esse meu mamilo ele fique mais rígido, ajudar na formação do bico. Ok, banho de sol ainda é uma questão meio contraditória. Existem alguns teóricos que falam que é bom banho de sol, tem outros que dizem que banho de sol não tem uma eficácia tão comprovada, não é tão primordial. Assim como se um banho de sol, se ele não for feito da maneira adequada, ele ainda pode piorar, né? Ele pode trazer um comprometimento para essa mãe, que pode ser um câncer de pele, por exemplo, né? Porque nós estamos falando de sol. Então, como é que esse sol ele tem que ser? Aqui. O banho de sol ele tem que ser, se realizado, se você escolher, 15 minutos, no máximo. Pela manhã, até as 10 da manhã, ou à tarde, depois das 15 horas. Né? Nós não temos mais horário de verão. Então, é nesses horários, tá? Pela manhã ou à tarde, o banho de sol. Agora, como é que eu vou fazer um banho de sol se eu não tenho uma área, um local disponível para que eu possa expor a minha mama? Existe também algumas formas, né? Por exemplo, se bate sol na sua janela, tô olhando aqui para minha janela, bate sol na sua janela pela manhã ou à tarde, mas você tem vizinhos à frente. Como é que você pode fazer? Você pode colocar uma camiseta, uma blusa, de preferência colorida, de preferência bem estampada. E você pode fazer 2 buraquinhos nos mamilos, tá? Ali na altura da areola toda, né? Na altura da areola. Deixa eu pegar uma mama. Vamos lá. Você pode colocar a roupa e fazer um buraco aqui na altura aqui da areola, tá? Essa partezinha aqui marronzinha todinha. Então, você faz 2 buraquinhos nessa altura e aí sim você pode colocar a sua blusa e ficar ali pegando um solzinho sem ninguém perceber, né, que você está buscando um solzinho, tá? Então, essa é uma estratégia, é uma forma.
Agora, existe um outro mito que dizem que eu preciso preparar a minha mama, eu não tenho bico. Por exemplo, nós temos essa mama aqui, olha, um bico plano, tá? Bico plano, ou nós temos um bico invertido. Cadê o meu bico invertido? Ele está por aí. Tá por aí perdido. Aqui. Caiu no chão, por isso que eu não achei meu bico invertido. Então, nós temos aqui um bico plano. Nós temos um bico invertido, quando ele é pra dentro. Tá vendo a diferença do bico protruso quando eu tenho um bico formado? Grande diferença, bem diferente, né? Então, eu não tenho bico. O que eu faço enquanto eu estiver gestante para fazer com que o meu bico fique assim? O que você faz? Me diga aí no chat. O que você acha que você deve fazer? Me responda aí, que eu vou aproveitar e beber uma água. Alguém? Bom, o que você deve fazer é exatamente nada. Nada, nada e nada. Por que nada, Helena? Porque o nosso bico, ele é elástico. Elástico no sentido de que, se você fizer alguma coisa para fazer com que esse bico venha para fora, para protruir esse bico, o que vai acontecer é que você vai, por um determinado momento, formar um bico, mas daqui a pouco, o seu bico, a sua mama volta a ser como era antes. Aí, ó, Nanda, gestante não precisa fazer nada. Perfeito. Nada, nada, nada. Então, isso significa que você pode tentar fazer o bico, formar, estimular, botar lá te assiste para ajudar a fazer um vácuo e formar o bico. Mas se não tiver um bebê para estimular, sugar e fazer com que esse bico realmente se forme, a sua mama vai voltar para o mesmo estágio como era. Então, não adianta querer formar bico enquanto gestante, tá? Esqueçam disso, porque não tem a mínima condição, não tem a mínima necessidade, tá? Então, depois que o bebê nascer, aí sim, se você tem um bico plano ou um bico um bico invertido, aí nós temos algumas técnicas para fazer com que esse bico ele saia, tá? Mas o bebê, ele é o melhor nisso. O bebê, ele é o melhor. Mas lembrando que não é porque você não tem bico que o bebê não vai mamar. Porque o bebê ele tem que abocanhar a areola, que é toda essa parte aqui marronzinha. Então, toda essa parte aqui, ou a maior parte dessa sua areola, é o que o bebê precisa abocanhar, e não é o bico. Porque se o bebê mamar somente no bico, ele vai fazer uma fissura no seu bico. Vai doer, vai sangrar, e aí, inclusive, o bebê não vai conseguir extrair o leite necessário e sua mama vai engurgitar. E aí, depois disso, pode virar uma mastite, pode virar um abscesso, ou seja, pode ter uma série de complicações importantes, tá? Então, a pega correta no bebê é o fundamental. Então, se o bebê ele pega a areola, não tem por que também dizer que uma mulher que tem um bico, que tem a mama plana ou mama invertida, não vai conseguir amamentar, tá? Porque consegue sim, consegue muito bem, obrigada, ok? Então, não fazer nada para, durante a gestação, para que você possa tentar melhorar, fortalecer essa mama. Nem bucha, tá? Muitas pessoas perguntam sobre bucha vegetal. Você vai esfolar a sua mama, vai fazer com que essa mama fique sensível. E quanto mais a sua mama ficar sensível, mais propensa a lesões a sua mama vai ser. Então, não faça nada, ok? Deixe que o seu corpo faça isso. O que você precisa fazer é se informar.
É buscar informações para que no momento em que você esteja ali amamentando, você da amamentação, ok? Bom, então isso aqui nós já falamos. O que você precisa fazer, o que você pode fazer é criar a sua rede de apoio. Deu uma pausa, voltou? Acho que voltou. Então, a ideia da rede de apoio é que eles te ajudem a fazer com que a amamentação aconteça. Quem pode ser a sua rede de apoio? O seu cônjuge, né? Então, o seu parceiro ou a sua parceira, sua mãe, sua sogra, sua tia, alguém da sua família, prima, sua amiga, seu amigo, alguém do seu círculo de amizade, algum vizinho, um profissional de saúde, né? A rede de apoio são todas aquelas pessoas que vão te auxiliar ou presencialmente, né? Vão te auxiliar presencialmente ou remotamente também. Te auxiliar com informações, te auxiliar com um apoio psicológico. Então, busque essa sua rede de apoio. Forme a sua rede de apoio, porque ela vai ser muito útil para você, né? E aí, quando você ganhar o seu bebê, faça escalas com essa sua rede de apoio. É bem interessante. Peça para que uma pessoa venha a cada dia para te auxiliar principalmente nos afazeres domésticos, se você não tiver alguém que já faça para você, porque você vai demandar, você vai ver que um bebê ele vai precisar muito da sua atenção. E principalmente dependendo do seu tipo de parto, dependendo da sua recuperação, você vai precisar de muito apoio, sim. Então, não recuse ajuda, né? Na verdade, não é vergonha, não é inferioridade, não sinta nada disso. Para você recusar ajuda, se a pessoa te pedir, se ela perguntou se você quer ajuda, diga que sim, né? Diga que sim, diga que ela pode te ajudar de alguma forma. Principalmente quando nós temos alguém na nossa rede de apoio com aquela comidinha gostosa que a gente sabe que faz uma falta, que faz uma diferença, um acalento, né, pro nosso bem-estar. Então, aceite essa ajuda, né? E uma outra coisa bem bacana na hora do seu puerpério, né, é que essa pessoa ela pode, por exemplo, até mesmo te ajudar antes de você ter o neném, te auxiliando na organização de uma comida congelada, por exemplo, para quando você não tiver ninguém com você, que você não precise ir para a cozinha fazer o seu próprio alimento, né? Então, se organize, né? Isso você pode fazer sim, isso você deve fazer durante a gravidez. Isso é uma preparação para a amamentação, porque à medida que você está relaxada, à medida que você está confortável, isso faz com que você libere mais ocitocina. A ocitocina, que é o hormônio que faz a ejeção do leite, que faz com que o leite saia. Prolactina ela produz. A ocitocina ela vai fazer a liberação do leite para o bebê. E a ocitocina ela só é liberada quando nós temos momentos de prazer, quando nós estamos relaxados, quando nós temos um momento de bem-estar. Situações estressantes, se você está preocupado com algo, estressado com a organização da sua casa, isso só vai fazer com que você tenha cada vez menos liberação de ocitocina. Isso vai implicar em ter menos leite para o bebê, tá? Então, isso é bem importante.
Outra coisa bem importante para amamentação, na sua rede de apoio, principalmente se você tiver um filho mais velho, é você saber quem vai gerenciar esse seu filho mais velho, quem vai levar ele para a escola, quem vai organizar a roupa dele, a comida, quem pode te auxiliar nessas tarefas, logo assim que você dá a luz ao seu bebezinho mais novo. É uma outra verdade, é uma outra realidade que nós temos que levar em consideração, tá? Bom, e aí nós vamos para uma parte de compras. O que devo comprar? O que você compraria ou o que você comprou na sua gravidez, no seu enxoval, né? E que você se arrependeu ou que você achou que foi fundamental, primordial. Se você puder, escreva aqui nos comentários que eu vou gostar de saber, né? Essa sua experiência, né? Do que você deve comprar. E depois eu vou falar do que você não deve comprar, tá? O que nós não indicamos a compra, tá bom? Então, o que devo comprar? O que vocês comprariam ou compraram? E o primeiro deles é uma almofada de amamentação. A almofada de amamentação, eu tenho aqui uma fotinho mostrando uma almofada, Davi mamando ali na almofada. Isso aqui foi um evento no shopping, um evento do Augusto Dourado do ano passado. E aí eu aproveitei todos os momentos aonde o Davi quisesse mamar, eu tava ali disponível para ele. A almofada de amamentação, ela faz com que a gente consiga ajustar o bebê de um modo mais organizado, fazendo com que o bebê ele tenha uma posição melhor, diminuindo assim as chances dele pegar errado, né, dele ter alguma dificuldade para amamentar. Nós temos que dar todas as facilidades para o bebê mamar, tá? Esse é o nosso papel. Nós precisamos favorecer, auxiliar esse bebê. Olha a Shirley aqui. Vamos chamar a Shirley? Vamos chamar a Shirley. Chamar você, amiga. Te chamando. Vamos aguardar. Enquanto aguardamos, bebemos uma água. Ai, caiu. Poxa. Ah, entrou de novo. Aguardando. Olá! Acordei. Acordou! Acordada. 36 horas de plantão, né? Não é pra qualquer um, né? Nem tô com tanta olheira. Não tá não, tá ótima. Ótima. Tá ótima. Pronto pra outra. Pronta para próximas 36 horas? Pronta. Nossa. Bom, então, deixa eu te dar aqui um panorama do que nós já conversamos aqui, né? Nós já falamos sobre, no início da preparação, como devo me preparar para amamentar, né? Primeiro, que a mulher ela precisa buscar informações, né? Com leitura, com vídeos, cursos e se de tudo isso, né, ela ainda precisar contratar um profissional para auxiliar antes, durante a gestação e também depois, durante o processo de amamentação propriamente dito, né? Procurar um profissional especializado. E aí depois nós falamos sobre a preparação das mamas. É necessário preparar ou não? Falei do banho de sol, falei que não é para passar bucha, falamos sobre
não formar bico, né? Que não é necessário nada disso, tá? Isso tudo já foi falado. Falamos sobre a criação da rede de apoio, sobre a formação, a necessidade de se formar uma rede de apoio para garantir com que essa mulher ela tenha uma tranquilidade maior e assim ela consiga ter uma maior produção de ocitocina, uma produção eficiente de ocitocina, para que ela consiga amamentar de uma maneira mais tranquila possível. E agora estamos falando sobre o que comprar para garantir uma amamentação mais eficiente. Tá? E aí, no primeiro item, estamos falando aqui sobre a almofada de amamentação, né? Que a almofada de amamentação, ela dá um suporte para essa mulher organizar o bebê de uma maneira mais adequada, para que o bebê ele consiga fazer uma pega perfeita, né? Uma pega adequada, para evitar lesões, evitar que o bebê ele tenha uma repulsa pela mama, né? Então, a almofada de amamentação, ela tem essas funções, né? Até principalmente, inclusive, quando a mulher ela não tem muito jeito para pegar o bebê, né? Ela tem medo, Mas quando ela é de primeira vez, né? Quando é a primeira vez, às vezes tá segurando um bebê novinho, e aí elas ficam com medo. E eu sempre falo, quando eu vejo uma almofada de amamentação, que a mãe ela não tem que sim só comprar a almofada, ela tem que experimentar a almofada também. sim, Porque às vezes compra-se uma almofada muito grande, a mãe é muito miúda. E aí, na hora que vai amamentar, aquela almofada não é adequada, na verdade, piora o mau jeito que ela tem no trato de segurar o bebê, ou ela é muito comprida, a mãe é comprida e a almofada é muito pequena. miúda, muito pequena. E aí também não fica adequada, não fica bem posicionada para ela amamentar. E isso acaba dificultando os primeiros dias também. Então não é só comprar. Eu acho que a almofada de amamentação não dá para comprar pela internet. Em primeiro Hum. lugar. Mas nesses Dá, eu tempos acho de que pandemia, nesses tempos de pandemia, talvez procurar a medida da almofada, tô pegando a saber minha qual o almofada. tamanho. Tem algumas lojas, dá preferências para esses artesãos, porque aí eles mandam vídeo para você de como é a almofada. Tem muitos artesão no Instagram, na internet, que tem confecção mais artesanal, e eles podem mandar vídeos também, dizer como que é a almofada, mostrar como que é a almofada, mostrar tamanho da almofada, para você, pelo menos, tentar ajustar. É. E, E, e quando, e principalmente, né, também tem até algumas almofadas mais adequadas para quando nós temos gêmeos, né? Quando você está falando também de para gestação. poder fazer para os dois, para acomodar os dois E a bebês, mãe né? poder ficar com as mãos mais livres, né? Então também é uma outra dica bem importante, que é diferente se você está amamentando um ou se você está amamentando dois. Dois também, é diferente. É diferente também, às vezes, quando o bebê é muito pequeno, né? Mas aí, muitas vezes, não tem como você avaliar, porque se você Travou. comprar uma com 28, 30 semanas, e o bebê, por algum motivo, nascer com 32 semanas, nascer prematuro, você não tem muito o que fazer. Você pode até adaptar, depois tentar trocar, mas a almofada, ela precisa ser uma almofada, então ela precisa te ajudar a levantar aquela situação, a apoiar naquela situação na amamentação. Porque, para mim, a almofada é um dos itens Principais, excepcionais né? Por isso que na nós colocamos amamentação. aqui como primeira opção de compra. Primeira coisa, almofada de alimentação. É. E aí aqui, olha, chegando Eu para adoro trás. essa almofada. Já falei, né, que eu adoro essa almofada. Aqui, isso aqui Primeira coisa que eu falei quando eu vi a Helena com ela. Essa almofada é ótima, maravilhosa. e aí é complicado. Não adianta me perguntar onde foi que eu comprei, porque eu não comprei. Eu ganhei. Eu ganhei de uma amiga que na época eu viajei para Orlando para fazer meu enxoval e lá uma amiga me deu
muitas coisas, inclusive essa almofada, vários brinquedinhos do Davi, várias roupas, várias coisas eu ganhei. Então essa almofada foi uma delas e que foi um presentaço, né? Então nem adianta perguntar aonde foi que eu comprei, não sei. Não, na verdade não comprei, né? Então, aqui, a Mas ela é almofada, ótima. Eu adoro ela. a almofada ela precisa estar bem ajustada, né? Ela é abertinha, assim, exatamente para que o bebê. Eu vou melhorar minha luz, que eu tô achando que tá muito escuro. Peraí. Então, a almofada de amamentação, olha, posso mostrar aqui. Eita, não dá para ver, né? Não dá, não adianta. Você vai encaixar ela aqui em você. E aí você vai posicionar o bebê. Essa almofada, ela é muito boa porque você... A almofada, no modo geral, né? Ela é muito boa porque você consegue colocar o bebê em várias posições, né? O bebê na posição tradicional, o bebê na posição invertida, né? Meu bebê. Meu bebê hoje é o Pateta, né? Você pode colocar o bebê na posição tradicional, na posição invertida, né? Nós vamos ter um dia só para falar dessas posições, né? De todas as posições possíveis. Então, a almofada, ela vai te auxiliar nesse momento, né? É fundamental. Certo? Tá muito escuro? Não, tá bom. Tá bom? Tá bom. Já sou preta, se eu ficar mais escura vai ficar difícil. E aí, o outro item é a cadeira de amamentação. Aí a cadeira já não é um item tão assim primordial, né? Não é algo assim que, caramba, se eu não tiver uma cadeira, eu não vou amamentar. Você vai amamentar no sofá, na cama, em qualquer lugar. Até porque, tipo assim, tem que ter espaço para ter uma cadeira, né? Se a pessoa mora num apartamento, tipo o meu, aí você vai ter que escolher a cadeira ou o berço. Então, às vezes fica muito uma logística muito ruim, né? Colocar a cadeira. Lógico que a cadeira, se puder ter a cadeira, perfeito, mas também tem que saber qual a cadeira, porque às vezes a cadeira vira um elefante branco, um museu dentro do quarto da criança, que depois a mãe fica enlouquecida querendo se livrar da cadeira. Outra coisa que eu gosto também é a cadeira que não é a cadeira de amamentação sua, é a cadeira do papai, né? Cadeira do papai, é. A minha cadeira é a cadeira do papai, que era literalmente do meu pai. Olha só. Ah, era do seu pai? Era do meu pai, ele que me deu. Sabia. Super sortuda eu, né? É uma cadeira que tinha na casa dele. E eu falava pro meu marido, eu falava pro Bruno assim, a minha cadeira de amamentação, eu quero a cadeira igual a do meu pai. Porque é uma cadeira super confortável. Hiper mega confortável. E eu tinha muito essa preocupação, né? De exatamente por não saber como é que seriam as minhas noites, eu queria um espaço realmente confortável para amamentar. E nós víamos o tempo todo, a cadeira vende na Etna. E era uma cadeira que tava um preço salgado. Aí a gente enrolava para comprar e falava assim pro meu pai, poxa, a cadeira tá lá, mas a cadeira tá aumentando de preço, a cadeira não tem desconto. E aí a gente só foi assim, né? E vai indo, vai indo, vai indo. Só sei que no fim das contas, meu pai falou, eu vou te dar a minha cadeira. Falei, perfeito, perfeito. E aí... Nossa, não, eu não quero não, você que tá oferecendo, você sabe, né? Nem queria, eu nem queria. E olha, eu vou te dizer, eu passei muitas noites nessa cadeira. Muitas noites, porque eu vinha pro quarto do Davi às 3 da manhã e saía daqui do quarto dele às 8, 9 da manhã. Então, eu passava das 3 da manhã até as 8 nessa cadeira. Não se levantava da cadeira. Porque amamentava e nós dormíamos ali. Ele acordava de novo, mamava e nós dormíamos. Então, era assim todas as noites. Né? Então, se você pode comprar uma cadeira, e uma cadeira confortável, se você tem esse espaço, eu acho que é um bom investimento. Né? Para mim, pelo menos foi. Hoje em dia, a cadeira está na sala. Continua sendo uma cadeira de amamentação porque o Davi quer mamar o dia inteiro. Então, eu sento ali na cadeira e ele já quer mamar. Né? Então, continua sendo a cadeira de amamentação, mas ela saiu do quarto dele e foi para a sala. Né? E é perfeita. Mas tem pessoas que realmente não veem utilidade na cadeira de amamentação.
Porque, tipo assim, se você tem como ter, que tenha, né? Assim, não é um item que é tão necessário, mas é um item que te favorece, né? Porque você tem um momento ali, é um lugar mais confortável, que você fica mais posicionado, você pode até dormir, dá vontade de dormir na cadeira, realmente. Eu não tive a cadeira e eu tive muita dificuldade. Eu tive dificuldade na amamentação porque muitas vezes eu estava muito cansada e eu tinha que sentar no sofá, eu tinha que ficar no sofá amamentando. Então eu colocava a almofada de amamentação, o que eu sempre fiz, como um método de segurança para amamentar, falando da almofada de novo. Amamentar com almofada também é uma questão de segurança, porque na madrugada você está exausta do dia, você está na sua vigília sozinha, porque é uma vigília individual que Uhum. ninguém pode fazer por você. Sim, Porque mesmo que o marido seja o cara de ficar ali te dando apoio, ele não vai te dar apoio para amamentar, porque não é ele que vai amamentar. Então, isso. alguma hora ele vai acabar dormindo e você vai estar sozinho. Então, e você está muito cansado. Então, muitas vezes eu ficava com preguiça de ir para o sofá para amamentar, eu pegava uma almofada de amamentação, colocava travesseiros do lado da almofada e botava o Gustavo ali para amamentar. E se eu dormisse, ele estava seguro, porque Uhum. no máximo ele ia ficar dentro da almofada. Então, também é um meio de segurança. Então, se eu tenho uma almofada, mais a cadeira, perfeito. Aí eu mesmo que eu durmo. Eu dormia muito. Dormia Dormia muito, né? mesmo. Dormia mesmo. Nada, não te dá dor no pescoço. Porém, é o que eu falei, tem que ter espaço, tem que ter, né, às vezes, uma condição, porque ela não é um produto barato que você consiga Até compartilhar. porque se você fizer um investimento, você tem que investir em algo realmente confortável, né? É, Essa é a ideia, confortável. né? Apesar que tem muitos grupos de Desapego. desapego. Desapego no Mercado Livre também, que você encontra bons produtos usados ou pouco usados, que muitas vezes a mãe ela acaba não usando e aí barato para você comprar. O É um que na item verdade legal de para se uma ter, pode não ser útil, mas para outra né? é. É um item legal de se ter, mas não é um item que você fala assim, eu tenho que ter, é, a minha casa é minúscula e eu tenho que ter. Passa a mão aqui. Ih, o outro acordou aqui. Meu bebê acordou. Deita com seu pai. Tadinho, ele não consegue dormir sem a mamãe. Ai, meu Deus do céu. Bom, um outro item, então, é, nós, que nós instruímos as mulheres a comprar é uma bomba extratora de leite. Uma bomba extratora de leite. E aí eu fiz uma busca aqui. Eu fiz uma busca aqui no Google, rápida, com algumas bombas extratoras, bombas elétricas, né? Existe a diferença entre a bomba elétrica e a bomba manual, né? A bomba elétrica, se você puder fazer um investimento, perfeito. Olha aqui a variedade de preços, né? Por exemplo, uma bomba da Philips, nós temos aí por 698, uma bomba da Midela por quase R$ 800, uma bomba da GTEC 152, né? Uma outra bomba da Lancinon R$ 500. Veja que oscilam muito de preços, né? Os preços. E é claro que o preço ele vai estar relacionado à eficiência da bomba também, né? Então, uma bomba ela pode ser um pouco mais potente do que a outra, mas o importante é que a bomba ela pode te ajudar em muitos momentos durante a sua amamentação. Né? E aí aqui, né, alguns exemplos de bomba elétrica e nós temos também alguns exemplos de bomba manual, que eu sempre, fico aqui com a cara na foto da bomba manual da Philips aqui. Né? Bomba manual tem um preço bem menor, por exemplo, da Lanzinon, R$ 100.
bomba da GTEC 70 e bomba da Philips 172, né? É claro que a bomba manual, você vai precisar ali Fazer uma pressão. fazer uma pressão e dependendo do quanto você use, você vai se cansar, né? Agora, se você puder fazer um investimento, nós sugerimos a bomba elétrica. Mas também o que não impede de, se a mulher não puder comprar uma bomba, ela também pode alugar a bomba, né? Existem empresas que alugam bombas elétricas e que, à medida da necessidade, você pode fazer esse contrato de 1 semana, 2 semanas com a bomba, e aí tem os preços bem diferenciados. O mínimo são de 2 semanas, de 15 dias o aluguel. E aí você vê, não é um valor alto, porque muitas vezes ela vai precisar nos primeiros 15 dias, porque tem apojadura, a mama está mais cheia, está com mais dor, e aí não consegue ordenhar na mão, tem dificuldade de ordenhar na mão, e aí ela aluga por 15 dias a bomba, e aí ela testa, como a Elida está dizendo, Ela e testa. aí ela testa e vê se adapta, entendeu? O que eu nunca, jamais, em tempo algum, em nenhum lugar do universo, eu indico é aquelas bombas antigas, sabe? Aquelas bombas peras, aquelas que você aperta e Uau. aquilo puxa o caminho até a sua alma e arrebenta com você, então eu não indico essas bombas. Aquelas de farmácia, né, que é 50, 30 reais, eu não indico em espécie alguma, porque aquilo, se o seu mamilo estiver fissurado, machucado, se tiver, vai fazer, não quero falar marcas, como a Elida falou ali, não quero falar marcas, tá? Que eu não quero dar, não quero dar palco para ninguém. Mas essas mesmo que ela falou. Porém, eu não indico porque essas bombas vão te machucar. Vai machucar a mulher. Ele não vai ajudar, vai piorar a situação e, e aí vai ter outros problemas. Então, não é um investimento bom para se fazer, porque não é investimento, é desperdício De de dinheiro. dinheiro. Por mais De que dinheiro. seja barato, mas é um desperdício de dinheiro. É. E a bomba, ela serve tanto para aliviar quanto para te ajudar também, porque eu sempre falo assim, não tem que ser um serviço só da mãe, entendeu? Às vezes a mãe está muito cansada, está exausta, tem outros filhos, precisa que alguém ajude ela, e aí ela pode ordenhar um pouco do leite para uma mamada na madrugada ou numa mamada do dia ou duas, alguém poder oferecer esse leite para o bebê. O bebê não vai deixar de ser amamentado, mas ela vai ter um período para ela descansar, porque vamos pensar, né, nessa mãe que é difícil, né? É difícil. Eu sei que muitas, como eu, como você, como 90%, não tem condições de ter alguém para fazer todo o serviço da casa, né? Para te ajudar com tudo, para você descansar enquanto o bebê simplesmente está ali acordado. Você tem que ficar ali acordado junto com ele. Então, se você, às vezes o marido chega de madrugada, chega à noite, aí é o tempo que tu tem para tipo assim, se prender no banheiro, sabe? Ah, eu vou ali no banheiro rapidinho. E Sozinha, aí sem preocupação. você já tem um leitezinho ordenhado ali guardado, e aí ele pode oferecer esse leite para o bebê um período só. Não dá para ser ativista, de que não, tem que ser só o leite, só o peito, é peito o tempo inteiro. Vai ter algum momento que ela vai precisar, porque realmente, igual a Elida de novo falou, a exaustão ela impacta na amamentação. Às vezes eu vejo profissional orientando a mulher, não, você tem que amamentar, é demanda livre, e aí não tem essa, você é com você, é tudo com você. Cara, não tem que ser só tudo com você. Pode ter um período do dia, 1 hora. A gente que é mãe, que já passou por isso, sabe que 1 hora de descanso nos primeiros dias converte em 12 horas de sono. Parece que tu dormiu 12 horas. É Uma verdade. horinha.
Eu já cheguei na casa de uma mãe uma vez, uma cliente muito legal e que tem como amiga mesmo hoje, que é a Tati, que ela chegou, ela estava super desesperada, o bebê estava com processo de cólica, ele não dormiu a noite inteira, o marido estava viajando a trabalho, que é músico, e aí ela, mesmo com a ajuda, tinha a mãe, tinha a secretária dela que ajudava ela, era tudo por conta dela, entendeu? Aí quando eu cheguei na casa dela de dia, ela não tinha comido, ela tava o bagaço da laranja. Aí eu falei assim: vamos fazer o seguinte: eu vou ordenhar o seu peito, a gente vai ordenhar o peito, você vai descansar e deixar ele comigo. Eu vou acalmar ele, ele vai ficar bem e alguém te acorda quando for necessário. E aí foi assim que eu fiz. Ela nem cogitou a hipótese, ela nem falou assim, não, ela nem falou isso. Ela simplesmente foi deitar. Ela simplesmente foi embora. Foi embora e ela pagou. Eu botei o neném para descansar, dei o leite no copinho para ele. Isso era umas 4 horas da tarde. Dei o leite no copinho para ele, ordenhei, ela ordenhou na bomba, dei o leite no copinho para ele. Pronto, ele mamou no copinho. Os dois estavam tão cansados que dormiram 4 horas direto. E aí eu vim embora, deixei ele lá, deitadinho, dormindo, alguém olhando ele, e fui para casa. Tipo assim, 5 horas depois ela me liga desesperada. Ai, você foi embora, desculpa, eu acabei te apagando. Ai, muito obrigada. Que ele dormiu e ficou super bem. E eu acordei outra pessoa. Parece que eu dormi um dia e uma noite. É. Ela só dormiu 4 horas. Então, faz diferença. Aquele leite que podia ter secado, ou engurgitado, ou ter um outro impacto, não teve por conta de uma mamada que ela pulou. Então, é importante a gente, esse agir, né? De, tipo assim, alguém se propor a dar o leite. Então, eu sempre oriento as minhas pacientes, Helena, sempre. Eu atendi uma há pouco tempo, a Paula, e eu falei assim, Paula, ordenhe o seu leite, está muito cansada? Ordenhe o seu leite. Ordenhe o seu leite e ensinei o marido para ele dar na colher dosadora. Pronto, os três seguiram felizes para sempre. Isso aí. Porque agora ela quer pelo menos que uma mamada da noite ele dê na copinha da criança. Mas é importante para ela. Então a bomba ela facilita nesse processo também. Sem contar que estou com baixa produção, eu gosto muito. Eu durante muitos anos não tive esse feed, né, da bomba. Até porque no meu início de caminhada e com meus filhos, a bomba elétrica era uma coisa Muito fora da realidade, né? Muito fora cara, da né? realidade. Hoje não, ela já é muito real. Você tem muitas no mercado acessíveis, você tem bombas usadas que você pode comprar, você tem aluguéis que facilitam muito também. Então você faz uma adaptação, vê se aquela bomba se você se adapta a ela e aí você usa. Então a bomba, para mim, ela é um artigo que não é luxo. Exatamente. Ela é necessário sim, entendeu? Vale E a pena deixar outras questões que não são essenciais, né? Que você gostaria de vale a fazer pena comprar menos roupinhas, para né? Porque o investir bebê em algo, perde para para investir em algo investir que em algo. realmente vai ser bem útil. Aproveitando que você É. falou sobre copinho. Ah, não, peraí, isso aqui é bomba, saco. Ai, gente, cadê os copinhos? Eu não peguei. Vamos falar então de saco, né? É um item é um outro item que nós indicamos a compra. Porque se nós estamos falando sobre extração de leite, o saco descartável para armazenar leite, por exemplo, você pode usar. Você pode deixar o seu leite estocado, guardado, para se você precisar, porventura, sair por algum determinado tempo do seu bebê, ele ficar com alguém em casa, né? Quando você retorna ao trabalho também é um outro momento bem importante que você vai precisar da bomba, né? Que uma bomba elétrica vai ser bem útil, assim como o saco descartável para que a mulher possa guardar esse leite, né?
Então, o saquinho, por exemplo, bem interessante. Achei aqui o copinho, olha só. É que o copinho eu não coloquei dentro da arte. Mas o copinho, como a Shirley estava comentando, o copinho, existem esses copinhos já organizadinhos, bonitinhos. Lembra, Shirley, que a gente vendia esse copinho baratinho? Copinho da Midela, Agora olha o né? preço. Olha o preço, R$ 60 um copinho, R$ 20, né? Até por R$ 20 ele na Magazine Luiza. Mas pode ser um copinho de conhaque, né? Travou, deu uma travada. Deu uma travada. Deixa eu ver. E acho que caiu. Caiu. Deixa eu ver se eu consigo chamar. Ah, caiu. Enfim, o copinho, então, é algo que a gente consegue oferecer ao bebê, né? E de modo que ele tenha acesso ao leite materno e não tenha contato com outros bicos, que nós orientamos que o bebê ele não tem acesso aos outros bicos, como por exemplo mamadeira e chupeta, né? Então é algo bem importante. Caiu. Deixa eu te chamar aqui de novo. E realmente faltam só 3 minutos, né? Enquanto, então, tô tentando aqui chamar a Shirley, um outro item também bem interessante é a colher dosadora, que a Shirley também já comentou, que a colher, ela é uma forma de você oferecer o leite ao bebê também, de modo que ele não vá para nenhum outro tipo de bico, né? Da mamadeira, por exemplo. É bem interessante. Voltou! Nós temos só mais 2 minutinhos, porque o Instagram vai derrubar a gente. Ó, esse copinho também, deixa eu só falar, esse copinho também é bom, é legal de se dar. Eu vou postar depois o vídeo como o bebê mamar no copinho, tá Isso, é um vendo? copinho de licor, né? É um copinho Conhaque, de licor. licor, isso. É, Ele é legal também. copinho, porque ele tem uma borda bem arredondada, né? Uhum, não Evita machuca. que o bebê se machuque. É um copinho bom. Outros itens também bem bacanas, né? Bem importantes que a mulher ela precisa se preocupar, que são pano de boca, né? Paninho de boca nunca é demais, nunca é demais, porque você vai estar o tempo todo usando e você vai poder usar esse paninho de boca para criar uma rosquinha de alimentação, né? Que em outro momento nós vamos falar sobre isso, que nós temos menos de 2 minutos e aí o Instagram vai derrubar a gente. Então, outros 2 itens bem importantes que são o sutiã de amamentação e a camisola. Uma camisola de amamentação, né? Que a mulher, por vezes, ela fica muito preocupada no enxoval do bebê, mas acaba se esquecendo do enxoval dela mesmo, né? Isso é importante. Um sutiã bem adequado. A gente tem vídeo de sutiãs adequados na nossa Sim, página. sim. Que a gente fez na feira, que não aperte, que não incomode, que não dificulte a amamentação. A camisola também. Hoje tem camisolas que já vem acoplado o sutiã de amamentação. Então, elas são bem favoráveis para a amamentação. Dá preferência para as que tem botão, porque aí é mais fácil de você Você tirar. tirar. De você tirar, não te atrapalha tanto, não te aperta. Que não seja com manga, porque às vezes a manga também dificulta para amamentar, né? Porque às vezes a mama cresce demais do que o esperado. Sempre comprar é importante, comprar sutiã acima do seu tamanho, porque lembra, essa mama vai Vai crescer. crescer. Entendeu? Ela vai ter um silicone Natural. fisiológico nela, natural. Então, normalmente ela cresce 2 a 3 números a mama. Então, se eu uso o sutiã 38, legal eu comprar um de amamentação 44. Tá? Ainda mais nesse tempo de pandemia Delícia. que não é presencial, a gente não tem a vendedora que muitas vezes pode nos orientar, né? É isso aí.
Isso aí. Tá? Bom, faltam 15 segundos, então beijos a todas. Muito obrigada pela companhia. Qualquer dúvida, nós vamos colocar esse vídeo lá no nosso feed, no nosso YouTube e acompanha lá. Beijos.